Olá, irmãos e irmãs do canal Passos de Misericórdia. Você já ouviu falar nos dogmas da Igreja Católica, mas não sabe exatamente o que eles significam? Ou talvez tenha dúvidas sobre quais são os dogmas e por que devemos acreditar neles? No vídeo de hoje, vamos entender o que são os dogmas da Igreja, por que os dogmas são verdades infalíveis da fé e quais são os dogmas da Igreja Católica. Acompanhe este vídeo até o final e fortaleça sua fé com o ensinamento da Igreja Católica. Em primeiro lugar, o que são os dogmas da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que um dogma é uma verdade revelada por Deus, que a Igreja ensina de forma definitiva e infalível, e que todos os católicos devem crer com fé plena. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade recebida de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe de maneira obrigatória verdades contidas na revelação divina. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 88. Ou seja, os dogmas não são invenções humanas, mas verdades que vêm diretamente de Deus e que a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, reconhece e proclama oficialmente. Jesus disse a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Isso significa que a Igreja tem autoridade para definir e ensinar verdades infalíveis, protegidas do erro pelo Espírito Santo. Mas afinal, quais são esses dogmas? A Igreja definiu 44 dogmas principais que estão agrupados em 4 grandes categorias. Vou citar quais são as categorias, os principais dogmas da Igreja Católica e, é claro, as passagens bíblicas com livro, capítulo e versículo referentes a cada um dos dogmas que eu vou citar. A primeira categoria são os dogmas sobre Deus. O primeiro dogma dessa categoria é a existência de Deus. Cremos em um só Deus verdadeiro. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O segundo dogma é a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. O terceiro dogma é a unidade e indivisibilidade de Deus. Deus não pode ser dividido. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 9. Deus é eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Ele está acima do tempo e governa todas as coisas. Salmo, capítulo 90, versículo 2. A segunda categoria são os dogmas sobre Jesus Cristo e a redenção. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. O sexto dogma é a encarnação do Verbo. O Filho de Deus se fez carne no ventre de Maria. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7. O sétimo dogma é a maternidade divina de Maria. Maria é mãe de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 43. O oitavo dogma é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 4. O nono dogma é a ascensão de Cristo ao céu. Ele subiu ao céu e está à direita do Pai. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. O 10º dogma é o segundo advento de Cristo. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 32. A terceira categoria
dos dogmas são os dogmas sobre Maria Santíssima. O 11º dogma é a Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original. Lucas, capítulo 1, versículo 28. O 12º dogma da Igreja Católica é a virgindade perpétua de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Mateus, capítulo 1, versículo 23. O 13º dogma da Igreja Católica é a Assunção de Maria ao céu. Maria foi elevada de corpo e alma ao céu. Munificentíssimos Deus, Papa Pio VII. A 4ª categoria de dogmas são os dogmas sobre a Igreja, os sacramentos e a vida eterna. O 14º dogma é a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Mateus, capítulo 16, versículo 18. O 15º dogma é o Papa é infalível em matéria de fé e moral. Lucas, capítulo 22, versículo 32. O 16º dogma é a existência do purgatório, uma etapa de purificação antes do céu. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. O 17º dogma é a ressurreição dos mortos e a vida eterna. João, capítulo 11, versículo 25 ao 26. Esses são apenas alguns dos principais dogmas que a Igreja proclama. Eles não mudam com o tempo, pois são verdades eternas reveladas por Deus. Mas por que é importante acreditar nos dogmas? Muitas pessoas questionam os dogmas ou acham que são apenas tradições da Igreja. Mas a verdade é que os dogmas são fundamentais para a nossa fé. São Vicente de Lérins nos ensina: devemos nos apegar firmemente à fé que foi criada em todos os lugares, por todos, desde os tempos antigos. O Catecismo da Igreja Católica também reforça: a fé em Deus leva à adesão total ao que Ele revelou. Catecismo da Igreja Católica, número 150. Ou seja, se cremos em Deus, devemos crer também no que Ele revelou à sua Igreja. Agora que você já sabe o que são os dogmas da Igreja e quais são eles, que tal fortalecer ainda mais sua fé? Vamos juntos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos acreditar firmemente em tudo o que revelaste por meio de tua Igreja. Ajuda-nos a compreender e viver essas verdades para a nossa salvação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Assim, mais irmãos poderão aprender sobre a fé católica e crescer na vida espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.